Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar. Esse é um canal de treinamento parental e treinamentos de famílias, de pessoas que receberam o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eu tenho trazido informações sobre adultos, crianças, várias faixas etárias para a gente conversar a respeito, né? E eu vim hoje falar sobre um assunto muito importante, que é o que fazer quando se recebe o diagnóstico, né? Por incrível que pareça, é uma pergunta muito recorrente, né? E eu tenho respondido com muita frequência em vários grupos, e hoje eu decidi fazer um vídeo aqui para a gente falar sobre isso, né? Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu like, fazer os seus comentários, compartilhar, ativar o sininho para você receber as novas notificações. Toda semana tem vídeo novo. E vamos lá para o assunto dessa semana, né? Muito obrigada aí por ter me acompanhado, por estar me acompanhando, né? Esse mês nós estamos fazendo 1 ano de canal, parece pouco, mas em relação a tudo que eu tenho feito durante o ano, encaixar o canal nessa minha vida corrida, eu vou te falar, não tem sido fácil não. Mas é o meu momento de prazer. Eu gosto muito do que eu estou fazendo, eu acho que é por isso que tem esse reflexo e que tem ajudado bastante as pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Então vamos ao assunto de hoje, que é o que fazer quando você recebe o diagnóstico, né? Existem várias formas, né? Eu já percebi que infelizmente não existe um padrão entre os médicos, né? Na hora de dar essa notícia que muda toda a nossa vida, né? Muda tudo, nosso jeito de fazer, de pensar, de fazer as coisas, nossos paradigmas, né? Muitas pessoas ficam muito estressadas, né, preocupadas com o filho e agora, né? Até porque a nossa sociedade ela é muito cheia de mitos, né? E isso atrapalha bastante na hora da gente conversar sobre autismo, né? E infelizmente tem muitos médicos também que não estão preparados, né, para dar essa notícia que vai mudar toda a nossa vida, né? Muda de fato, não tenham dúvida em relação a isso, né? Ah, mas aí fica ruim? Não, isso aí é juízo de valor, não é ruim nem bom. Né? Você consegue modificar coisas que antes para você faziam sentido e depois param de fazer sentido, né? Porque quando você engravida, pelo menos comigo foi assim, eu acho que a maior parte das mulheres sim, a gente já planeja para aquela criança algumas coisas, a gente tem algumas expectativas, né? A gente quer isso, a gente quer aquilo, e a gente quer que tenha um grupo de amigos, um grupo de mães, né? Para sair com os filhos, para fazer festa, para ter o melhor amigo, para ele fazer a faculdade, para ele fazer... Enfim, cada um tem a sua expectativa em relação aos seus filhos. Eu tinha as minhas, né? E modifiquei tudo, né? E hoje isso para mim faz muito bem, mas eu tive que me trabalhar para isso. Então eu acho, no meu ponto de vista, tá? E que eu acho que é muito importante, antes de qualquer tratamento, a família precisa estar bem. O pai, a mãe precisam entender o que é o autismo, né? Sem esse alvoroço de achar que vai resolver porque é menor, né? Porque a criança é menor, você acha que vai curar, e não é cura, né? É tratamento, as pessoas precisam entender isso. E é um tratamento contínuo, ou seja, você tem que estar bem, porque cada fase da vida a criança vai precisar de novas tentativas, de novos tratamentos, de modificações diversas, dentro de casa, fora de casa, na terapia. Enfim, precisamos conversar na terapia, na escola, em casa. Todos os ambientes têm que estar conectados. Lógico que a gente não consegue 100% de conexão, mas a gente precisa entender como funciona, para que na terapia, todo o reflexo do que acontece na terapia também aconteça em casa, que é o que a gente chama de generalização. A criança precisa generalizar comportamentos. E outra coisa muito importante é que eu vejo muitas pessoas falando sobre medicação. Não existe medicação para autismo. Existe medicação para alguns efeitos, né? Algumas características, alguns sintomas, né? Que pode ser agressividade, ansiedade e por aí vai. Aí sim, se tratam esses sintomas, mas nenhum remédio é capaz de mudar o comportamento. Que eu escutei. Quando eu dou remédio XYZ, o meu filho muda totalmente o comportamento. Muda, por um tempo. Se você não trabalhar aquele comportamento, volta tudo de novo, né? É como
qualquer remédio que você toma, ele tem um tempo, né, de que você consegue ver, fica mais calmo, mais sonolento, depois vai passando, vai absorvendo e o remédio só vai tratar aquele sintoma que foi pré-definido lá no início, lá com o médico, né? Mas o comportamento em si não muda. O comportamento só vai mudar na hora que você fizer a terapia e todos os procedimentos em casa baseados na análise do comportamento. Por que aquele comportamento está acontecendo? O que aconteceu antes? Como é que eu faço para modificar esse comportamento, né? Como é que eu faço para trazer as regras dentro de casa de forma que o meu filho entenda e que isso não vire de forma ríspida, né? De brigas através de chineladas. Eu sou contra a violência, a gente sempre fui, e eu acho que não é necessário. Eu acho que acaba, ao invés de virar uma punição ou um corretivo, como muitas pessoas falam, acaba virando um grande problema, né? Então acaba virando um reforçador daquele comportamento que você não deseja. Quer dizer, será que a gente não pode modificar isso? Pode. Existem formas diferentes de educar, acredite. E você vai conseguir achá-las, até porque no atual momento a gente tem muitos estudos a respeito disso, coisa que não tinha muitos anos atrás quando o meu filho recebeu o diagnóstico, e mesmo assim eu fui lá na fonte, bebi da fonte, li a respeito, trouxe para dentro da minha casa e comecei a trabalhar. Muitos anos depois é que vieram aparecer os tratamentos adequados. Aí eu, por sorte, né, ou até mesmo por empenho meu, eu já tinha entendido a respeito daquilo e já estava trabalhando em casa, da minha maneira. Hoje é muito mais profissional e eu acho isso muito melhor, porque a informação popularizou, as pessoas estão tendo mais acesso a isso, né? Então, no meu ponto de vista, a primeira coisa, bota a bola no chão. Estamos aqui com o diagnóstico de autismo, ótimo. O que temos a fazer? Como é que está o nosso orçamento? Como é que está o nosso filho? Como é que está a gente em si, equilibrado, desequilibrado, nosso tempo de horário. Quer dizer, isso precisa ser conversado em família, pai, mãe, os outros irmãos, para poder entender como é que a gente vai modificar a nossa rotina para auxiliar aquela pessoa com autismo. Porque a partir do momento que você consegue modificar rotinas, a qualidade de vida da família e daquela pessoa melhora muito. Vocês não têm noção de como melhora, sabe? Mas para isso precisa um alinhamento, né? Não adianta sair correndo achando que vai resolver rápido as questões do autismo, porque não é assim que funciona, entendeu? Precisa de muito mais do que isso, né? Precisa de muito alinhamento, de muita conversa, de bons profissionais. E nem sempre a gente consegue encontrar os profissionais na hora que a gente está precisando, né? Isso às vezes demora um pouco mais. E nesse período em que você consegue diagnóstico, até você conseguir se alinhar com uma equipe profissional, você precisa entender que na sua rotina em casa vai ter que mudar. Precisa mudar por causa do seu filho. Ele precisa de estímulos visuais, ele precisa de comandos mais curtos, ele precisa de mais tempo. Ele vai continuar sendo aquele filho lindo que você teve, que você botou no colo, que você beijou, que você amou, que depois do diagnóstico continua sendo a mesma pessoa. O que difere é que você antes não tinha visto essa pessoa com aquelas características todas e com todas aquelas necessidades. E agora você consegue ver porque foi dado o diagnóstico, né? Então vamos trabalhar em cima disso e vamos trabalhar em cima da gente também, porque o que eu vejo é muita gente desesperada, ansiosa, irritada, porque já tem todos os problemas cotidianos e aí surge mais um problema, que é o autismo. E não deve ser visto como um problema. Eu sei que é difícil. Gente, eu passo pelo cotidiano, eu entendo muito bem. Mas toda vez que a gente vê o problema maior do que ele realmente é, mais atrapalha do que ajuda. Então a gente precisa de ajuda psicológica, sim. Seja ela qual for, não estou falando de medicação, estou falando que a gente precisa entender como isso funciona dentro da gente, entender nossa rotina dentro de casa, para que a gente modifique. O que eu mais dou no canal são dicas de como você pode modificar a sua rotina em casa. O que eu mais dou exemplos gratuitos para você poder usar em casa, material barato, enfim, adaptação de material, sempre que as pessoas me pedem eu passo, para que você possa fazer em casa também. Tem uma centena de mães criativas que sempre colocam o material na web.
Então aproveite esses recursos para fazer em casa também. E se você não estiver se sentindo bem, procura ajuda. Porque assim, não tem problema nenhum demérito você dizer que você não está legal. E tudo bem sofrer, porque acontece mesmo, as suas expectativas foram quebradas. Isso acontece, né? Mas aí não pode ficar assim, né? Porque senão você fica bloqueado e não vai para frente, não consegue... a sua mente não fica criativa. E o que a gente mais precisa no autismo é de criatividade, né? De mente aberta, para entender que o outro aprende diferente, que o outro precisa de um pouco mais de atenção, e tá tudo bem precisar de um pouco mais de atenção. Reduzir um pouco as nossas expectativas, porque quando você reduz, você consegue fazer coisas incríveis, gente. Eles são capazes também. Lógico, tem vários níveis de suporte, tem autismo com outras deficiências, com outros problemas associados, com outras síndromes, a gente sabe de tudo isso, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, o que a gente não deve fazer é limitar o nosso filho, né? O nosso filho precisa da gente, precisa do nosso apoio, da nossa confiança, e não precisa só nisso, eles precisam saber que a gente acredita no potencial deles e que eles podem cada vez mais. A gente adapta material, a gente abre portas de escola, e às vezes não é só brigando que se conseguem as coisas, às vezes conversando, às vezes ensinando, né? Quantas vezes eu parei as minhas coisas para ensinar a escola a fazer alguma coisa? E é isso mesmo. Não é uma obrigação minha enquanto profissional, mas é uma obrigação minha enquanto cidadã, de saber também que os professores não estão preparados para isso, né? E o quanto que eles também dentro de sala de aula têm problemas dos mais diversos, né? E estão ali, trabalhando com os nossos filhos também. Então, que a gente também seja colaborador da escola, né? Ah, mas e se a escola não colabora com a gente? Então sai de lá, gente. Não tem que ficar num lugar onde as pessoas não te escutam. Se não serve para você, sai. Vai para outro lugar, tem um monte de escola. Você não é obrigada a ficar numa escola só, né? E também você não é obrigada a fazer o que os outros mandam você fazer, né? Você tem que entender que existem procedimentos que precisam, o seu filho vai precisar de você muito à frente, do pai, da mãe. O ideal é que seja pai e mãe junto mesmo, mas não brigando, né? Abrindo portas de forma consciente, né? Colaborativa. Não colaborou? Denuncia quem tem que denunciar e bola para frente, porque seu filho tem aí, ó, uma vida inteira ainda para você cuidar disso. Então, eu espero que todas essas informações tenham sido relevantes, que você consiga colocar a sua expectativa mais controlada e procurar os tratamentos que cabem dentro do seu orçamento e lembrar que você pode encaixar muito desses tratamentos dentro de casa, muitos, e que você vai ter muita evolução com o seu filho também. Acredite no seu filho, acredite no potencial dos seus filhos, diagnosticados ou não, né? Eles precisam de vocês, precisam de regras, enfim, menos eletrônicos, mais brincadeiras, mais desenvolvimento dentro de casa, mais paciência, gente, mais paciência, né? Foco, né? Aquele tempo, não precisa ficar o tempo todo com ele, mas o tempo que você dê para o seu filho, que seja um tempo de qualidade, um tempo de verdade, porque esse tempo, ele vai se multiplicar. Que sejam 5 minutos, mas são 5 minutos que vão valer por uma vida inteira. E isso não é filosofia, estou falando uma coisa muito séria, que realmente funciona. Então não esquece de deixar seu like aí, compartilhar para quem precisa. Um grande abraço para todo mundo. Paciência, minha gente, que a coisa anda, vai andar. Só não pode ter desespero. Até a próxima.